Vou trazer esse comentário aqui, Rui. Não é possível que a direita tradicional queira devolver o poder à esquerda no Brasil e que saia em outros lugares como única via de dar uma amansada na extrema-direita sobre a qual ela perdeu o controle. Isso é interessante, esse ponto é muito curioso, dizendo o seguinte, quer dizer, a extrema-direita esticou demais a corda, devolve para a esquerda, mas uma esquerda, de certa maneira, sequestrada, né? Por exemplo, eu vou colocar concretamente, vamos imaginar, vou dar uma situação para ilustrar, não que isso esteja sendo conversado, discutido e tal, mas vamos imaginar que a direita conseguisse convencer o ex-presidente Lula a colocar o Armínio Fraga como seu vice-presidente. É hipotético, não tem nada disso real. A direita não preferiria esta alternativa ao Bolsonaro, por exemplo? Seria uma alternativa excelente se ela for viável, né? Não, sim, mas será que não vai se tentar esse tipo de construção? Eu acho que esse tipo de coisa, o que impede, inclusive, o governo do Lula, está retratado nessa hipótese que você formulou. Se você colocar o Armínio Fraga no governo do Lula e ele começar a privatizar e tudo mais, o governo do Lula vai sofrer oposição das suas próprias bases, vai perder a base de sustentação. O PT, o Lula e a direção do PT ficariam como um PSDB hoje, sem base nenhuma, perderiam para a extrema esquerda. É exatamente essa hipótese, né? Quer dizer, transformar, de certa maneira, a esquerda ou a centro-esquerda brasileira num PSDB, aí seria palatável. O próprio Temer fala isso, né, Rui? O Temer chegou a falar que se Dilma tivesse feito a ponte para o futuro, né, ela teria permanecido no poder. Eu queria aproveitar isso e te perguntar como é que você vê essa reaparição do Michel Temer como o pacificador nacional e aproveitando comentar o dia 2 pedido aqui pelo Alisson. O papel do Michel Temer, na minha opinião, ele cresceu diante do... O quadro que eu vejo é o seguinte, a luta entre o Bolsonaro e o STF, né, é uma luta entre dois setores importantes da burguesia brasileira. Né? Atinge vários setores. De um lado, principalmente, estão os bancos, do lado do STF. E do outro lado tem uma gama muito grande de capitalistas, industriais, comerciais, ruralistas. Estou com dificuldade. Ruralistas, etc. Sem dúvida nenhuma. Então, quer dizer, essa é uma briga que leva potencialmente a uma crise muito profunda do regime político. Porque a classe dominante, para efetivamente dominar, ela precisa estar unida. Ela tem que manter as divergências dentro de um determinado limite. E, evidentemente, que essas divergências estão extrapolando esse limite nesse momento. A questão dos caminhoneiros foi um caso. Né? Eu acho que a intervenção do Michel Temer se deu por causa dos caminhoneiros. A burguesia olhou e falou o seguinte, nós estamos divididos aqui. Os caminhoneiros estão radicalizados não por causa do Bolsonaro, que é um erro pensar isso daí. Eles estão radicalizados porque o diesel está lá na estratosfera de caro. Isso daí radicaliza não só o caminhoneiro pobre, como até o dono de empresa. Você imagina o dono da empresa, um dos principais custos dele, subir 3 ou 4 vezes em 2 anos. É uma loucura. Para eles é uma inflação, é uma hiperinflação de custos. Sem falar nos outros custos que tem também, porque tudo está subindo, mas o diesel é o que pesa mais. Bom, isso daí pode levar a deflagração de uma greve de caminhoneiros. E se isso acontecer, uma greve realmente generalizada e tudo mais, como é que vai ficar o país? O país pode explodir. Você vai paralisar. Você deve se lembrar da última greve dos caminhoneiros, né? Caos total. Parou o Brasil, provocada pelo Pedro Parente, pelo Michel Temer, com a política do próprio Temer, né? Exatamente. Talvez o Temer tenha se dado conta de que a greve ia se voltar contra ele, né? Ah, sim, não. A burguesia deve ter exigido do Bolsonaro que abaixasse a fervura aí, abaixasse a fervura, porque senão a coisa ia escapar totalmente de controle. Isso pode acontecer com outros setores também. Se a inflação levar a um estouro de greves operárias, também quem vai controlar isso daí? No país tem muita gente morrendo de fome.
Né? A gente falou várias vezes aqui, você sai na rua, todas as vezes que eu saio na rua, eu fico espantado com o número de pessoas que estão dormindo na rua. A cidade virou um dormitório ao ar livre. No domingo, eu passei ali no metrô Conceição, e no metrô, na parte coberta do metrô, o pessoal já está lá com um colchão. Quer dizer, eles já estão dormindo lá de maneira institucional, são dezenas de pessoas. E você vai pela cidade, a cidade toda está tomada por essa gente que não tem onde morar, que não tem o que comer. Isso daí é o rodapé da crise. Mas se você for subindo na pirâmide social, tem crise até quase no último escalão. É uma crise muito grande. Generalizada. Rui, deixa eu só